Vocês já se deram conta de como é perversa a invisibilidade do ser? Se vocês não se deram conta, é porque provavelmente vocês são muito privilegiados, porque ser o que se é não é algo dado. Na verdade, a sociedade, essa amálgama cultural tão diversamente hipócrita, ela digere e expele como organismo vivo, e invisibiliza ou padroniza tudo que considera estranho. E eu, sinceramente, eu não entendo por que o meu afeto é tão estranho para essa sociedade. Quando foi que amar virou um problema? Eu não entendo. Quando eu era pequeno, eu ouvia essa frase, que eu era um problema, que eu era afeminado demais, feminino demais, que a minha forma de agir não era certa para o mundo. Por que o meu afeto afeta tanto vocês? Essa frase de que eu era um problema, ela continua ecoando na minha mente por muito tempo. Ela ainda está no meu subconsciente até hoje. Eu lembro de quando eu tinha 14 anos, estar sentado num banco, numa praça, e estar pensando em formas, em rotas de fuga que eu faria, que eu teria, caso meus pais descobrissem que eu era gay. 14 anos. Eu não conseguia pensar na possibilidade de ver nos olhos deles a vergonha estampada no rosto deles. Já bastava a vergonha que eu tinha de mim mesmo. Eu, inclusive, já pensei em desistir. Talvez fosse uma possibilidade ou uma redenção por eu ser tão errado. Era o que eu sentia na época. 70% das crianças LGBTs elas vão, em algum momento, passar por algum tipo de situação vexatória ou de discriminação no colégio. 40% dessas crianças vão pensar ou até tentar suicídio, em algum momento. São crianças que desde sempre questionam a sua expressão de gênero, que não se veem, talvez, no sexo imposto pela sociedade. São crianças que, talvez, em algum momento do colégio, da escola, não vão nem poder ir ao banheiro. Porque se eu for no banheiro dos meninos, eles me batem. Se eu for no das meninas, elas não vão me aceitar. Afinal, quem sou eu? Como vocês falam sobre sexualidade e gênero com a família de vocês? Com as pessoas que cercam vocês, com as crianças de vocês. Como vocês falam sobre essa construção social tão maluca que nos é imposta todos os dias de pertencer a caixas, a duas caixas, simples, homem e mulher, e ter que parecer e pertencer e figurar esse papel de gênero? Como vocês falam sobre isso? Eu lembro que, aos meus 18 anos, quando eu fiz exatamente 18 anos, uma pessoa muito próxima da minha família falou o seguinte, até que ele se tornou bem homem, né? E eu lembro do meu sentimento, ouvindo isso, que foram dois, totalmente opostos. Um deles, o orgulho de conseguir parecer, de conseguir estar fingindo algo que talvez eu não fosse. Talvez não fosse totalmente eu. Não pelo menos o homem que é considerado o homem na sociedade. E outro sentimento era um sentimento de tristeza, de ter que fingir, de ter que guardar e esconder. Nessa sociedade que considera tudo que é feminino menor, que coloca características masculinas em detrimento das femininas, que coloca o feminino como subjacente, como pior, como menor. E nessa sociedade que faz isso, a gente se questiona com relação ao gênero o tempo todo. E essas crianças fazem isso o tempo todo. Eu lembro que quando eu entro no mercado de trabalho, eu começo a me perguntar se realmente eu deveria levar quem eu era para dentro desse ambiente. Eu começo a me perguntar se faz sentido ser quem eu sou. Eu acabo deixando um pouco de quem eu era todos os dias para trás quando eu entrava nessa empresa. Ser quem se é todo o tempo requer muito esforço quando a gente não é aquilo que é certo na sociedade, quando a gente não é aquilo que é dado como correto. Assim era que eu fiz isso durante muito tempo no meu trabalho, até que em um momento alguém me pergunta, Felipe, você é gay? E eu, cansado de mentir, cansado de fingir ser quem eu não era, ou pelo menos fingir ser algo que eu não era, tentar me encaixar na normalidade, da heteronormatividade de todos os dias, a qual eu não pertencia, eu digo sim, eu sou. E as portas se fecham.
Nesse momento, eu começo a ser excluído de vários projetos, sistematicamente, de coisas que eram extremamente importantes para mim. Nessa empresa, eu acabo sendo tirado de coisas que faziam, de projetos que faziam com que eu soubesse que eu estava fazendo alguma diferença na realidade do mundo. E nesse momento, eu entro em depressão. Eu saio dessa empresa e começo a entender que, provavelmente, se eu entrasse em uma outra organização, em uma outra empresa, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Eu entraria nessa empresa, tentaria fingir quem eu não era, eu seria descoberto e seria mandado embora. Quando eu era adolescente, a minha mãe descobriu que eu era gay. E antes dela falar comigo, na verdade toda mãe sabe, né, de alguma forma. Provavelmente eu dei muitos sinais também. Mas antes dela falar comigo, ela foi atrás de conhecimento. Ela foi buscar informação e ela passou alguns meses tentando entender como falar comigo, para um dia chegar e dizer: filho, eu já sei, eu te amo, tá tudo certo, eu sou tua mãe, não se preocupa. O que ela fez mudou todo o rumo da minha vida. O que ela fez de buscar conhecimento foi um movimento por amor, foi um movimento de afeto, de uma coisa que poucas pessoas fazem hoje em dia, de deixar o preconceito de lado, de deixar as formas, os paradigmas, as formas de pensar de lado e procurar entender aquilo que a gente não entende, aquilo que é estranho para a gente. Simone de Beauvoir falava que nenhuma mulher nasce mulher, ela se torna mulher. Bom, eu também não nasci homem, eu me tornei homem. Eu aprendi a me vestir como homem, a falar como homem, a pertencer a esse paradigma de ser homem, a esconder meus sentimentos do mundo, porque quem é homem, todo homem que é homem, tem que esconder os seus sentimentos do mundo. Eu acabei entendendo qual era o meu lugar nessa sociedade, entendendo o que eu deveria fazer. E nesse processo de depressão, que eu saio dessa empresa, entendo que isso aconteceria de novo, e a vida, na verdade, ela coloca a gente no caminho que a gente precisa trilhar, a gente só não sabe disso. Eu acabo conhecendo uma empresa que entendia um pouco, ou pelo menos a meu ver, o que era diversidade e inclusão, o que era inovação, e eu acabo me colocando num processo seletivo para entrar nessa empresa. E quando eu entro nessa empresa, eu descubro que não só a diversidade não é um problema, o fato de eu ser quem eu era não é um problema, mas podia ser a solução. Que, na verdade, a diversidade, ela gera inovação, ela gera resultados para a empresa e para as pessoas. Quando a gente pode ser quem a gente é no ambiente de trabalho, a gente produz mais. A gente quer ficar nessa empresa. A gente quer ser mais inovador e mais produtivo. Quando eu sei que quem eu sou faz sentido e é válido, as minhas ideias acabam sendo válidas também. Eu tenho mais vontade de contribuir. E foi aí que eu comecei a entender que eu tinha um papel significativo nesse caminho. Eu comecei a trabalhar para que ninguém passasse pelo que eu passei nessa empresa. Que ninguém passasse por esse processo de ter que esconder quem se é. E foi aí que eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão, a entender o que é inclusão no mundo que a gente vive. A entender quais são essas populações, o que é isso, os marcadores sociais. Entender meus privilégios, principalmente. Que falar de diversidade é mais do que nada entender seus privilégios. E foi aí que eu aprendi algumas lições bem importantes que eu gostaria de dividir com vocês hoje aqui. A primeira delas é o que é diversidade e inclusão no ambiente corporativo, quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro de uma instituição. A primeira coisa é olhar para o lado e se perguntar: quem é que não está aqui? É olhar para as pessoas que estão em volta de vocês, comparar com a população do nosso país, a população que está fora da empresa, e entender quais são as pessoas que não fazem parte dessa empresa, que não fazem parte desse ambiente, dessa instituição, que não fazem parte desse lugar, aqui, com a gente. Quem são as pessoas que não estão? Quando a gente começa a perguntar isso, quando a gente começa a entender quem são as pessoas invisibilizadas pela sociedade, que não fazem parte, não têm direito de ser, e que sequer acabam entrando no mercado de trabalho, ou que estão no mercado de trabalho e mesmo assim não podem ser quem elas são, que a gente começa a entender o que é diversidade. E daí a gente dá um próximo passo. Esse próximo passo é se perguntar: por que essas pessoas não estão? Por que essa galera não entra nas instituições? Por que essas pessoas não estão aqui com a gente?
Por que só a maioria das pessoas que está aqui, que são privilegiadas por estarem em um espaço seguro, um espaço de poder, a gente pode falar assim, só essas pessoas estão aqui e não as outras pessoas que fazem parte dessa sociedade. Num país onde 54% das pessoas são pessoas negras, 51% das pessoas são mulheres, mas só 10% das mulheres são políticas. Aliás, desculpa, só 10% dos políticos são mulheres. 90% das pessoas que governam para resolver os nossos problemas são homens, para uma população de 51% de mulheres. Será que realmente as pessoas que governam por nós conseguem fazer isso da melhor forma? A maioria sendo branco, heterossexual, cisgênero. E vejam bem, eu sou um homem heterossexual, cisgênero e branco, mesmo sendo gay, eu sou extremamente privilegiado. E aí eu tive a minha primeira lição, que diversidade e inclusão, ela só acontece na conversa com o desconforto. É quando a gente olha para fora, olha para nós mesmos e a gente entende quem a gente é, nesse mundo tão desigual. E aí eu tive a minha próxima lição, que na verdade eu entendi que todos nós somos sintomas de uma estrutura. Todos nós somos preconceituosos, porque a gente aprende a ser assim de alguma forma. Existe uma estrutura social preconceituosa, muito bem intrincada, colonizada e colonizante que forma a nossa cultura. A nossa cultura precede a nossa educação. Portanto, nós somos sintomas, somos produtos educados dessa estrutura, que é preconceituosa, que é colonizante, que é racista e tudo mais que a gente já sabe. Quando a gente consegue olhar para as pessoas como sintomas e entende que, na verdade, ninguém simplesmente quer ser preconceituoso, a gente consegue ser menos combativo e operar mais como ponte. Se vocês puderem escolher, se vocês tiverem privilégio, como eu tenho, de poder escolher a forma de lutar, sejam ponte. Trabalhem no diálogo, falem com as pessoas. E daí vem a próxima lição, que também é muito importante. Incluam as pessoas que ainda não se deram conta que são sintomas. A gente está passando por um momento muito difícil no nosso mundo, porque basicamente muitos movimentos fascistas, conservadores, têm voltado porque a gente não fez o nosso dever de casa certo. Nós não incluímos as pessoas que deveriam ser incluídas, que fazem parte do problema, que talvez façam inclusive um movimento contrário à inclusão na solução. Isso é um grande problema. Se nós não formos todos juntos e todas juntas nessa evolução de ser mais inclusivo, de ter um mundo mais justo para todo mundo, a gente não vai. Em algum momento a gente vai dar 10 passos para trás e ter que fazer tudo de novo. E quando a gente não conhece a nossa história, a gente tende a repetir nosso passado. O próximo passo e próximo ensinamento que eu tive é a diversidade, as diferenças, isso é muito bonito. Ela só se dá na diversidade. A realidade só se dá nas diferenças. Se vocês forem pensar, toda a linguagem, tudo que a gente conhece só acontece porque uma coisa é diferente da outra. E diversidade e inclusão é assim, para a gente aprender a incluir, primeiro a gente tem que entender o que nos diferencia. Entender as diferenças, entender a diversidade, evidenciar as diferenças. Vocês provavelmente em algum momento já se perguntaram por que existem tantas caixinhas. É uma pergunta que eu ouço o tempo todo. Mas Felipe, por que a gente fala tanto de LGBTQI? Por que a gente chama de feminismo e machismo? E por que tem tantos nomes e tantas caixinhas se nós somos todos seres humanos? Essa é uma pergunta que parece óbvia. Mas, na verdade, isso também expressa muito privilégio. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu aprendi. Para quem é invisível, quem está desconectado da possibilidade de ser, uma palavra, um nome, é a diferença entre existir e não existir. Para quem nunca soube o que se é, desde a infância, para quem acha que é uma anomalia, um problema desde a infância, ter um nome que considere que isso não é fora do normal, é algo natural, faz toda a diferença. É simplesmente a possibilidade de sobreviver. E o último ensinamento, eu acho que um dos mais importantes, eu acho que o mais bonito e a linha conectora de todos os outros, é que tudo acontece só pela busca do conhecimento. E as pessoas tendem a dizer, nossa, é muito fácil buscar conhecimento.
É óbvio que a gente precisa buscar conhecimento, mas para buscar realmente conhecimento e se conectar com as pessoas e se conectar a essa realidade, a gente precisa estar em um papel, em um plano de humildade. É entender que, na verdade, a gente nunca vai ter empatia o suficiente para entender o que a pessoa sente. É entender que a empatia tem um limite, ela é extremamente importante. Mas mais do que ter empatia, é extremamente importante nós termos alteridade. A alteridade é uma das coisas mais bonitas que existem. A alteridade é afetar e deixar-se afetar pelo outro. A alteridade é entender o seu lugar de fala, é entender os seus privilégios e buscar conhecimento na outra pessoa. É entender que só ela pode falar por ela mesma. Só ela pode se tornar visível ao meu ver, mas eu preciso deixar. Eu preciso saber que eu não conheço a vivência dela. E quando a gente entende a importância da alteridade, a gente faz exatamente o que a minha mãe fez um dia, de buscar conhecimento para conseguir se conectar comigo, para realmente trabalhar num processo de afeto, num movimento de amor, é que a gente vai conseguir incluir todo mundo. Como dizia Spinoza, não há expressão de afeto maior do que a busca pelo conhecimento. Eu concordo totalmente. E eu tendo a dizer uma coisa a mais, não existe expressão de afeto maior do que a busca pelo conhecimento em direção às pessoas. E é só assim que a gente consegue realmente incluir, se conectar de novo e tornar todo mundo visível. Aí então, quando todo mundo existir como pessoa, num ambiente justo, uma sociedade justa, é que a gente vai poder chamar todo mundo de ser humano. Obrigado.